Convido você a abrir sua Bíblia comigo hoje no livro de Levítico, capítulo 16. Levítico, capítulo 16. Para mim, esse é um dos temas mais complicados de estudar na Palavra de Deus. Eu confesso a vocês que enquanto eu preparava o sermão e finalizava na noite anterior, eu pedia para que o Espírito Santo usasse as minhas palavras para que vocês pudessem compreender hoje esse tema. Porque existem tantos detalhes nas Escrituras que falam sobre o passado, o presente e o futuro, que estão incluídos nesse texto aqui de Levítico e outros textos que nós vamos ler. E é por isso que nós vamos orar mais uma vez, pedindo para que Deus nos abençoe e que nos ilumine. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado porque essa manhã nós podemos sentir Tua presença no meio de nós. Eu te peço de forma muito especial, Deus, que o Senhor fale para a Tua igreja. Que se porventura alguém veio esta manhã aqui, precisando ouvir uma mensagem de perdão, de reconciliação, de esperança, que daqui a alguns minutos, quando saímos dessa igreja, ele possa estar preenchido com o Teu amor e o Teu Santo Espírito. Por isso, usa-nos, Senhor, que não sejam as minhas palavras, mas as Tuas palavras essa manhã. Eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo Jesus. O dia do perdão. Deixa eu começar a minha mensagem essa manhã mexendo um pouco com você. Qual é a sua definição de perdão? Queria ouvir aqui, quem sabe, 2 ou 3 pensamentos da igreja. Como é que você definiria perdão? Alguém pode me ajudar? Perdão. O que é perdão? Please. Esquecer. Obrigado, pastor Bruno. Esquecer. Mais alguém? O que significa perdão? Bem, eu li essa semana uma história muito interessante de quando os morávios estavam evangelizando os esquimós. E eles tiveram um grande problema, porque quando eles estavam ali traduzindo a Bíblia e traduzindo algumas mensagens para pregar para os esquimós, eles tiveram um problema porque não existia na língua dos esquimós nenhuma palavra para perdão. E eles precisaram criar uma palavra para perdão, eles precisaram inventar uma palavra do perdão. E a palavra foi essa que vocês vão ver aqui na tela. Isso majijojungi nainermik. Mas sabe qual é o significado dessa palavra? Traduzindo essa palavra, significava não ser capaz de pensar mais sobre isso. Para eles, o perdão era quando você esquecia completamente e não era mais capaz de pensar ou se preocupar com aquilo. E é claro, essa pode ser uma boa definição para o perdão divino. Vamos relembrar e fazer uma breve recapitulação daquilo que nós já aprendemos aqui nas semanas anteriores. O texto de Êxodo 25, verso 8, traz uma ordem de Deus para Moisés e o povo de Israel. Mais do que uma ordem, era um desejo de Deus para o povo de Israel. E a Bíblia diz que Deus falou para o povo: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus pede para que Moisés construa um santuário para que fosse um local em que ele viria para habitar entre o povo. Mas o que a Bíblia revela, tanto no livro de Êxodo quanto no livro de Hebreus e Apocalipse, é que esse santuário construído por Moisés era apenas uma representação do verdadeiro santuário que está no céu. O versículo 40 de Êxodo 25 diz o seguinte: vê, pois, Moisés, que tudo faças segundo o modelo que eu te mostrei no monte. Deus mostrou para Moisés o modelo do verdadeiro santuário que está nos céus. O livro de Hebreus diz que Cristo é o ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo do Senhor, que o Senhor erigiu, não o homem. Os sacerdotes, diz Hebreus, eles ministram em figura e sombra das coisas celestes.
assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois, diz ele, vê que faça todas as coisas segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Então, para que você possa entender a mensagem dessa manhã, você precisa realmente compreender isso. O santuário terrestre foi construído com base em um modelo de um verdadeiro santuário real, celestial. Aquele santuário e tabernáculo que Moisés erigiu, que depois Salomão transformou em um lindo templo, era apenas uma representação de um verdadeiro santuário que está no céu. Bem, vamos lembrar mais como funcionava esse santuário. Esse santuário, como nós já aprendemos, ele tinha 3 partes. Ele tinha o pátio, que era a região externa, mas dentro dessa tenda ele tinha 2 partes, que era conhecida como o lugar santo e o lugar santíssimo. Bem, todos os dias, pelo menos 2 sacrifícios eram feitos aqui no pátio. A cada manhã e ao pôr do sol, os sacerdotes sacrificavam um cordeiro que era símbolo do verdadeiro Cordeiro de Deus, Cristo, que viria tirar o pecado do mundo. Esses sacrifícios representavam o perdão de Deus oferecido por meio daquele que viria morrer no lugar deles. Todos os dias, então, o sacerdote entrava dentro do lugar santo e ali ele ministrava naqueles objetos. Existia a mesa dos pães, o candelabro, o altar de incenso, e ele aspergia o sangue daquele cordeiro dentro do lugar santo. Mas a Bíblia relata que existia um dia especial no ano. E esse era o único dia em que o sumo sacerdote poderia entrar dentro do lugar santíssimo, ou o santo dos santos. E esse dia, segundo a Bíblia, era chamado de dia da expiação, ou em hebraico, Yom Kippur. Por que Kippur? Dentro do Santo dos Santos, como você pode ver aqui, existia um único objeto, que era a Arca da Aliança. Dentro dessa Arca da Aliança existiam os 10 mandamentos, uma porção do maná, a vara de Arão que floresceu, mas essa Arca da Aliança era coberta por uma tampa. Essa tampa, em português, nós chamamos de propiciatório. Mas a palavra hebraica para essa tampa é Kippur. E Kippur significa cobrir, perdoar. E essa não é uma linda imagem que nós encontramos justo aqui no Santo dos Santos? Quando o povo era lembrado de olhar para os 10 mandamentos dentro da arca, quando o povo era lembrado para olhar para a lei de Deus dentro da arca, antes da lei, eles viam o perdão. Antes da lei, eles viam Deus cobrindo eles com a sua graça e o seu amor. Então, nesse dia, o 10º dia do 7º mês, era um dia muito importante para o povo de Israel. E para nós também, nós vamos entender por quê. O que é que acontecia nesse dia? E isso que você vai ler em Levítico 16, também está relatado em Levítico 23. Existiam algumas coisas importantes nesse dia, eu vou tentar resumir para você o que acontecia nesse dia. Nesse dia, o sumo sacerdote, na verdade, uma semana antes, o sumo sacerdote, ele saía de sua casa e ia para dentro do santuário, para que ele pudesse se preparar para esse momento. Ele ficaria ali 7 dias em oração, em consagração, confessando seus pecados de sua família e os pecados do povo. Após 7 dias, então, o sacerdote pegava vestes especiais para esse dia, ele tomava um banho, ele se limpava, ele então oferecia um sacrifício de um novilho por si, pelos seus pecados, ele pegava o sangue desse sacrifício e ele entrava então dentro do Santo dos Santos. Junto com o sangue, ele pegava também brasas do altar e levava para dentro do Santíssimo. E por que seriam essas brasas? Porque essas brasas levantariam um incenso e uma fumaça que cobriria a presença de Deus no lugar santíssimo. Após então confessar os pecados do povo, ele saía para fora do arraial. E ao sair para fora do arraial, eram trazidos então diante deles 2 bodes.
E é isso que você vai ler aqui em Levítico 16. Sortes eram lançadas sobre esses 2 bodes, e um deles era escolhido para representar a Cristo. Esse bode era sacrificado como um inocente que morreria em favor do povo. O sumo sacerdote, então, pegava o sangue desse bode sacrificado e levava novamente para dentro do Santo dos Santos, para, através desse sangue, purificar o santuário. Ou seja, retirar simbolicamente todos os pecados que ao longo do ano foram transferidos ali. Após isso, então, o outro bode que estava vivo, o sacerdote fazia uma oração e colocava sobre suas cabeças todos os pecados, e ele então era colocado para fora do arraial, para o deserto. Ele era levado para andar errante, para nunca mais voltar para dentro do acampamento de Israel. Esse segundo bode era chamado de bode expiatório ou bode Azazel. E isso simbolizava que o pecado um dia, finalmente, seria completamente extirpado, completamente tirado do meio do povo de Deus. Que um dia, finalmente, Cristo viria a essa terra e então não existiria mais pecado, sofrimento e dor, porque o pecado iria embora. Bem, isso era o que acontecia basicamente nesse dia. Mas o que é que significava esse dia? E aqui é o ponto que nós chegamos e por que isso é tão importante hoje? Levítico 23 diz o seguinte: mas aos 10 deste mês 7º será o dia da expiação. E tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma. Trareis uma oferta queimada ao Senhor, e nesse mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação. É o dia da expiação por vocês, perante o Senhor, o vosso Deus. Esse dia também é conhecido na Bíblia como o dia de juízo. Por quê? Porque 10 dias antes, trombetas eram tocadas dentro do acampamento de Israel. E o povo sabia que o dia da expiação estava se aproximando. E durante aquele período, até o dia da expiação, o povo era chamado a se consagrar, a orar, a confessar os seus pecados, a entregar a sua vida a Deus. Porque tão importante quanto a purificação do santuário era a purificação que deveria haver dentro do coração do povo. Era a purificação e o perdão que o povo deveria ter para ser aceito diante de Deus. Então esse também era um dia de juízo. Temos um dia de perdão, mas ao mesmo tempo um dia de juízo. Lembra do que falamos no início? O santuário terrestre era apenas uma representação do verdadeiro santuário que está nos céus. E esse ponto é importante, porque agora em Hebreus, Paulo escreve o seguinte: Jesus também, assim como o sumo sacerdote, entrou no Santo dos Santos. Mas Paulo escreve, ele não foi por meio de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue que ele entrou no Santo dos Santos e por uma vez por todas, para obter a nossa redenção. O que a Bíblia revela agora é algo magnífico, que nesse santuário celestial, Cristo também está trabalhando por nós. Assim como o sacerdote intercedia pelo povo, Cristo também intercede por nós diante do Pai. Mas assim como existia em Israel um dia especial, que era chamado de Dia do Perdão, ou Dia do Juízo, Cristo também iria, em algum momento, entrar dentro do Santo dos Santos para iniciar essa obra por nós. E isso está revelado no livro de Daniel. Quando nós estudamos o livro de Daniel e estudamos as profecias, nós nos deparamos com esse texto que foi que motivou ou que inspirou os nossos pioneiros no surgimento de nossa igreja. Daniel escreveu: ele me disse, o anjo do Senhor, até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será o quê? Purificado. É claro que Daniel não estava falando mais do santuário terrestre. Daniel estava se referindo agora, ou o anjo do Senhor estava se referindo a Daniel, sobre o santuário celestial. De alguma forma, após esse período de tempo,
o santuário celestial também precisava ser purificado. O que entendemos com as profecias é que nós já estamos vivendo no período em que Cristo está agora, assim como o sumo sacerdote, dentro do Santo dos Santos, dentro do Santíssimo, realizando essa obra, e que é uma obra de juízo por nós. E aqui que eu quero partir para a segunda parte da minha mensagem, a parte final da minha mensagem. Como é que nós devemos entender esse dia? Quando eu entrei na igreja, há uns 20 anos atrás, eu entrei muito jovem, viu? Não sou velho, não. Eu escutei muitos sermões sobre o dia do juízo, sobre o dia da expiação. E todos esses sermões, sem nenhuma exceção, colocavam medo no meu coração. Porque eu pensava assim, bem, a Bíblia diz que Cristo está nos julgando, e um julgamento está acontecendo agora, é isso que a Bíblia diz. Assim como existiu o dia do juízo para Israel, hoje é o juízo que Cristo está fazendo. E eu pensava assim, e se o meu nome estiver passando nos livros celestiais nesse momento? Eu não sei se você pensava assim também quando você estudou esse tema a primeira vez, ou não sei se você já estudou esse tema, mas eu pensava assim, mas e se eu não estiver preparado nesse momento, quando meu nome for passado nos livros? Porque Daniel 7 diz que os livros serão abertos nesse juízo que Cristo está realizando no céu. E isso me colocava medo, isso colocava angústia no meu coração. E essa era uma ideia não bíblica, que passava a falsa impressão de que eu precisava fazer algo para a minha salvação. De que eu que tinha que buscar e correr atrás do perdão divino, porque se eu não fizesse isso, a qualquer momento, Cristo poderia sair do Santíssimo, voltar para a terra e eu estaria perdido. E eu pensava isso. Eu não sei se você já pensou isso em algum momento, mas eu quero que você lembre agora, e essa é a segunda parte da minha mensagem, que o dia da expiação, o dia do juízo é um dia de muita esperança para o povo de Deus. E eu quero te dar agora 5 motivos práticos, 5 razões porque você não precisa temer esse dia, 5 razões porque você precisa se alegrar porque esse dia já está acontecendo. E a primeira delas é, Cristo é o nosso substituto. Isaías escreve no capítulo 53, todos nós conhecemos, certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores estavam sobre Ele. Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e pelas suas pisaduras. Nós somos sarados. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O que a palavra de Deus nos revela é que Cristo tomou o nosso lugar. E por isso eu não preciso temer, porque quando eu aceito Cristo em minha vida, quando eu aceito Jesus no meu ser, Ele está no meu lugar. E no contexto do juízo, isso faz toda a diferença. Eu assisti um vídeo há algum tempo atrás, eu vou passar para vocês. Eu acho que há mais de 15 anos que eu vi esse vídeo, é um vídeo bem antigo. Eu busquei alguma versão que tivesse legenda, para que talvez alguns aqui precisassem, que fala justamente esse conceito. Cristo no juízo, sendo o nosso substituto. É por isso que chamamos de graça. Você conseguiu entender agora um pouco do contexto de substituição? O juízo é uma mensagem de esperança, primeiramente, porque nós não somos julgados com base no que fizemos, e sim no que Cristo fez por nós. E quando aceitamos Ele em nossa vida, são seus méritos que são julgados e não os nossos. É Ele que sobe na balança e não nós. É a sua vida que é passada e não a nossa. E é por isso que nós encontramos esperança no juízo divino. O segundo aspecto que nos traz esperança no juízo é que Cristo é o nosso advogado. 1 João capítulo 2, verso 1 diz: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, mas se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E você diz amém? E esse é um advogado que nunca perdeu nenhuma causa. Esse é um advogado que a Bíblia mostra que está ao nosso lado. Eu falo essa manhã talvez para alguém que está sofrendo por algum pecado que cometeu, talvez está se martirizando porque você mesmo não consegue se perdoar, algo que você fez no teu casamento, com os teus filhos, com Deus, na tua vida espiritual,
a culpa está te consumindo, ouça a voz de Deus dizendo para você: filho, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Se você confessar os teus pecados, eu serei o teu advogado diante do Pai. Eu apresentarei diante do Pai as marcas do meu sacrifício por você. Eu apresentarei diante do Pai as marcas das minhas mãos que eu sofri por tua causa. Ele é o teu advogado. A terceira grande razão, porque o juízo é um dia de esperança, é que nós entendemos que nesse juízo, Cristo também é o juiz. Isso está escrito em João capítulo 5, verso 22. O Pai a ninguém julga, mas ao Filho ele concedeu todo o julgamento. Espera um momento. Quer dizer que o nosso irmão, o nosso ancião, o nosso melhor amigo e o nosso advogado é aquele também que irá nos julgar. Ele é um justo juiz, sim, mas lembre-se, ele está do nosso lado. E o que é que Paulo diz? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu amo esse texto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nesse juízo divino, se você aceita Cristo, não é você que é julgado, e sim Cristo. Ele ainda será o teu advogado, ele ainda será o teu juiz. Quarto ponto, Cristo também é o nosso purificador. E aqui talvez seja um dos principais pontos que você precisa aprender essa manhã. Lembre-se que o dia da expiação, o dia do perdão, o dia da purificação, acontecia ao mesmo tempo a purificação do santuário, porque imagina todos os dias ao longo do ano sangue sendo jogado ali. Todos os dias sacrifícios e sangue sendo colocado ali. Naquele dia o santuário era purificado, havia uma limpeza de todos os móveis, tudo que havia ali. E os israelitas começavam um ano novo com um santuário limpo, mas lembre-se que acontecia também dentro do coração do povo uma purificação do seu coração. Eles deveriam orar e sentir o perdão de Deus em suas vidas. E esse é o ponto. Nós precisamos entender que Cristo é o nosso purificador. E qual a diferença? A diferença é que muitas vezes eu achei que eu é que precisava me purificar. E nós usamos essa frase. E muitas vezes você também achou que era você que precisava se purificar. Mas todas as passagens bíblicas que falam da purificação do povo de Deus, falam que essa purificação não parte de você, não parte de mim, é uma purificação que é feita por Cristo Jesus dentro do nosso coração. Veja as palavras de Ezequiel, ele diz, então Deus está dizendo para você, eu aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, eu vos purificarei. Eu dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Eu tirarei de vocês o coração de pedra, e eu vos darei um coração de carne. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Não tente por você mesmo. Porque todas as vezes que você tentar por você mesmo, você vai falhar. Todas as vezes que você fizer uma lista de pecados que você tem que deixar e tentar por suas próprias forças deixar esses pecados, você vai falhar. O que Cristo está dizendo aqui, filho, o que você precisa é de um novo coração e só eu posso te dar. O que você precisa é que o purificador de todo o céu entre na tua vida e limpe o teu coração. O que você precisa é que eu venha na tua vida e faça uma limpeza completa. Sim, Ele é o nosso purificador. E sabe o que a Bíblia diz? O sangue de Jesus, o Filho de Deus, nos purifica de todo e qualquer pecado. E essa não é uma mensagem de esperança? Aqui não diz que Cristo só purifica alguns pecados. Aqui não diz que Cristo só purifica os pecados menos graves, não. O texto bíblico diz que é todo e qualquer pecado. Você tem levado uma vida de impureza sexual? Você tem levado uma vida de mentira, de orgulho, de inveja, de remorso. Seja qual for o teu pecado, a Bíblia diz que esse sangue purifica de todo e qualquer pecado. E enfim, chegamos no último ponto. O primeiro deles, Cristo é o nosso substituto. O segundo, Cristo é o nosso advogado.
O terceiro, Cristo é o nosso juiz. Cristo é o nosso purificador. E por fim, Cristo é o nosso vindicador. Todas as vezes que os autores bíblicos falam do juízo, eles falam como um dia de alegria e felicidade. Isso não é interessante? Você lembra, por exemplo, quando Daniel escreve no capítulo 7, veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. O juízo existe por causa de nós. Deus virá da justiça para os santos. Você lembra quando Jó estava afligido, cheio de doenças, problemas, e seus amigos lhe acusando? Jó fez uma oração no capítulo 19, uma das mais lindas da Bíblia, e Jó diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará nessa terra. E depois, revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne, eu verei a Deus. Jó disse: eu estou sofrendo agora, eu estou passando por tribulações agora, mas eu sei que o meu rei virá. Eu sei que o meu vindicador, o meu justo juiz voltará, e eu verei ele em minha carne. Davi escreve no Salmo 26, faze-me justiça, ó Deus, pois eu tenho andado na minha integridade. E eu confio no Senhor sem vacilar. Sabe o que Davi está dizendo aqui? Deus, traz juízo sobre minha vida. Faz-me justiça. E será se Davi era uma pessoa sem pecados? Não. Davi foi um adúltero. Davi foi um assassino. Davi foi um mentiroso. Davi tinha pecados gigantes em sua vida, mas Davi entendia o significado do perdão. Davi entendia o significado do Kippur, quando Deus cobria a sua vida e perdoava os seus pecados. E é isso que o grande dia da expiação declara para nós. Sim, amigos, um juízo está acontecendo no céu, mas esse juízo é para a tua salvação. Esse juízo é para o teu perdão. Quando eu entrei na igreja, há uns 20 anos atrás, eu li um texto que prendeu a minha mente. A primeira vez que eu li esse texto, eu chorava em lágrimas por entender um pouquinho mais sobre esse juízo. E eu guardei esse texto comigo, e eu vou terminar lendo aqui com você. Eu não sei se você já leu em algum momento esse texto. É um texto que fala, e é claro, é uma imagem fictícia, de um jovem que teve um sonho. E ele sonhava com a seguinte cena, e eu quero que você preste atenção nessas palavras que eu vou começar a ler. No estado em que me achava, meio acordado e meio dormindo, eu me vi dentro de uma sala. Não existia nada de interessante nessa sala, exceto uma parede cheia de gavetas para se colocar cartões. Aqueles cartões que existiam em bibliotecas públicas, de arquivos de livros, etc. Mas estes arquivos, além de irem do chão até o teto, pareciam não ter fim e tinham também títulos bem diferentes. Quando me aproximei destes arquivos, o primeiro título a me chamar a atenção foi Garotas de Quem Gostei. Eu abri aquele arquivo e comecei a ver os cartões um por um, para logo fechar a gaveta, surpreso ao reconhecer os nomes ali escritos. De repente, sem ninguém precisar me dizer, eu descobri onde estava. Essa sala sem vida era, na realidade, o catálogo da minha vida. Aqui estava tudo organizado por ações, todos os meus momentos, grandes e pequenos, em detalhes que a minha mente não podia acompanhar. Um senso de curiosidade e espanto, misturado com horror, surgia dentro de minha alma, a abrir a gaveta para descobrir o seu conteúdo. Alguns me traziam belas alegrias e contentamento, saudades e memórias. Mas outros me traziam vergonha. Uma vergonha tão grande que eu olhava para trás de mim para ver se havia alguém me espiando. O arquivo intitulado Amigos estava justamente do lado do arquivo com o nome Amigos que Traí. Os títulos iam do mero mundano à extrema loucura. Livros que li, mentiras que contei, conselhos que dei, piadas que ri,
Alguns eram tão hilariantes devido à sua exatidão. Coisas que gritei aos meus irmãos. Em outros, não havia a menor graça. Coisas que fiz quando estava com raiva. Palavras que proferi pelas costas dos meus pais, atrás deles. E eu não parava de me surpreender com cada conteúdo que se apresentava. Alguns arquivos tinham mais cartões que eu esperava e outros menos do que eu sonhava. Eu estava tão estupefato com o volume de coisas que fiz durante minha curta vida. Como que eu pude ter tempo necessário de escrever milhões e milhões de cartões em sua exatidão? Mas cada cartão confirmava uma verdade. Cada um deles havia sido escrito pelo meu próprio punho e tinha a minha assinatura em todos. Quando puxei o arquivo Músicas que Escutei, eu vi que o arquivo crescia em seu conteúdo. E depois de puxar 4 ou 5 metros, decidi fechá-lo. Bem, eu cheguei então ao arquivo intitulado Pensamentos Sensuais. Eu senti um calafrio percorrer todo o meu corpo. Abri a gaveta somente um pouquinho, porque não queria ver o tamanho dele. E tirei um dos cartões e fiquei arrepiado com o seu conteúdo. Eu me senti mal ao saber que esse momento havia sido gravado. Uma raiva animal tomou posse de mim e um pensamento tomou conta de mim. Ninguém deve saber da existência desses cartões. Ninguém deve entrar nessa sala. Eu vou destruir todos. Em frenéticos e loucos movimentos, puxei uma gaveta. Tirei metros e metros de conteúdo. O tamanho não importava e nem quanto tempo duraria. Eu iria rasgá-los. Quando a gaveta saiu, joguei no chão e de cabeça para baixo descobri que eles estavam grudados. Fiquei desesperado, mas não consegui rasgá-los. Eram duros como aço. Derrotado e cansado, retornei a gaveta para o seu lugar. Encostei minha cabeça na parede, deixei um triste suspiro sair de mim, e foi então que eu vi um arquivo novo, como se nunca tivesse sido usado. E esse arquivo tinha uma argolinha que puxava e embaixo estava escrito: pessoas com quem eu falei de Jesus. Eu puxei o arquivo. 5 centímetros de comprimento. Eu podia conter os cartõezinhos em minha mão. As lágrimas me vieram. Eu comecei a chorar em soluços tão profundos que machucavam meu estômago e me faziam tremer. Eu caí de joelhos e chorava mais e mais. Eu chorei de vergonha, de pura vergonha. A infinita parede de arquivos, embaçada pelas minhas lágrimas, olhava de volta para mim. E eu pensei, ninguém pode entrar nessa sala. Tenho que trancar e esconder a chave. E quando eu enxugava minhas lágrimas, eu o vi. Não! Ele não! De todo mundo, menos Jesus. Eu olhei-o, mas não podia fazer nada. Enquanto ele se aproximava das gavetas e começou a abri-las uma por uma, lendo seus conteúdos. Eu não podia ver a sua reação, porque nos momentos em que tomava coragem suficiente para olhar em seu rosto, eu poderia ver uma imagem muito difícil para mim. Ele ia exatamente nos piores títulos. Será que ele tinha que ler os cartões um por um? Finalmente ele se virou e olhou para mim. Ele olhou para mim. Mas no seu rosto não havia tristeza. No seu rosto não havia dó. Não havia raiva. Eu abaixei minha cabeça e comecei a chorar, cobrindo minha face com as mãos. Ele me abraçou e não disse mais nada. Ele poderia ter dito tantas coisas, mas ele não abriu a boca. Simplesmente ele chorou comigo. Depois ele se levantou e se dirigiu até a primeira fila de arquivos. Ele chegou na primeira gaveta, abriu de uma altura que eu não alcançava, tirou o primeiro cartão e assinou o seu nome embaixo. E assim ele começou a fazer com todos os cartões. Quando eu percebi o que ele estava fazendo, eu gritei, não! Eu corri em sua direção. E tudo o que ele podia dizer era, não, não, o seu nome não era para estar nesses cartões. Mas ali estava, escrito com vermelho tão rico, tão escuro e tão vívido. O nome de Jesus cobriu o meu. O nome de Jesus cobriu o meu. Estava escrito com seu próprio sangue. Ele olhou para mim.
E continuou a assinar e assinar, e eu nunca entenderei como ele assinou todos os cartões tão rápido, pois quando me dei conta, ele já estava do meu lado. Ele colocou a mão no meu ombro e disse: está consumado. Eu me levantei e ele me levou para fora daquela sala. Esse texto me chamou a atenção e tocou meu coração, porque de fato exemplifica o que a Bíblia ensina. Sim, existe um juízo. Sim, minhas ações estão registradas no céu. Sim, livros serão abertos nesse dia do juízo, no Yom Kippur. Mas sim, o nome de Jesus está cobrindo o nosso nome. O sangue de Jesus está perdoando os nossos pecados. A vida de Jesus é que será julgada e não a nossa. E um dia, diz a Bíblia, todos esses arquivos serão apagados. Todos esses arquivos serão deletados. Porque o perdão divino significa nunca mais lembrar do que foi feito. Eu falo essa manhã para alguém que quer aceitar esse perdão? Para alguém que quer o perdão da sua vida? Deixa eu ver suas mãos. Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor Deus, quando olhamos para o santuário terrestre, vimos que o dia da expiação era um dia muito importante para o povo. Era um dia de confissão, um dia de arrependimento, um dia em que eles afligiam a sua alma. Mas Deus, quando o sumo sacerdote saía do santuário, era um sinal claro de que o Senhor havia perdoado o seu povo. Eu posso imaginar as multidões alegres, felizes, louvando e cantando ao Senhor, porque eles haviam sido perdoados. Nós estamos vivendo, Senhor, hoje, no dia da expiação celeste. O teu Filho Jesus Cristo está nesse momento no Santo dos Santos. Sim, Senhor, Ele está julgando esse mundo. Sim, Senhor, um dia Ele sairá do Santo dos Santos e voltará para essa terra. Mas o que aprendemos hoje é que nós não precisamos temer, não precisamos sofrer, não precisamos nos angustiar com os nossos pecados, porque uma vez que confessamos, uma vez que oramos e entregamos a Ti, o Senhor assina o Seu nome em cima do nosso. O Senhor sobe na balança ao invés de nós, e nós recebemos os Teus méritos, a Tua vida e a Tua salvação. Obrigado por esse perdão hoje, Deus. Abençoe todos aqui que vieram, que possam sair com esse perdão em suas vidas. Que o Senhor seja exaltado e glorificado. Nós oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.